O Supremo é o grande harmonizador, a garantia do equilíbrio último e perfeito, da vida em liberdade. Ele dissolve você e assim reafirma seu verdadeiro ser. Tudo isso faz sentido em seu próprio nível, mas como isso acontece na vida cotidiana? A vida cotidiana é uma vida de ação, quer você goste ou não. Você tem que funcionar. Qualquer coisa que você faça apenas para si próprio se acumula e se torna explosiva. Um dia, isso detona e causa devastação em você próprio e em seu mundo. Quando você engana a si próprio, dizendo que trabalha pelo bem de todos, você ainda piora as coisas, pois você não deveria se guiar por suas próprias ideias sobre o que é bom para os outros. Um homem que afirma saber o que é bom para os outros é perigoso. Como então devemos trabalhar? Nem para si próprio, nem para os outros, mas pelo próprio trabalho. Uma coisa que vale a pena ser feita é a sua própria finalidade e seu próprio significado. Não faça de nada um meio visando a algo mais. Não vincule. Deus não cria uma coisa para servir a outra. Cada uma delas é feita para si própria. Como ela é feita para si própria, ela não interfere. Você está usando as coisas e as pessoas para fins alheios a elas mesmas. E você devasta o mundo e a si mesmo. Nosso ser real está o tempo todo conosco, você diz. Como então nós não o percebemos? Sim, você é sempre o Supremo, mas sua atenção está fixa nas coisas físicas ou mentais. Quando sua atenção abandonou uma coisa e ainda não se fixou em outra, nesse intervalo você é puro ser. Quando, através da prática da discriminação e do desapego, Viveka Vairagya, você perde de vista os estados sensoriais e mentais, o puro ser emerge como o estado natural. Como se dá fim a esse sentido de separação? Focando a mente no eu sou, no senso de ser, o eu sou fulano de tal se dissolve. Permanece o eu sou apenas a testemunha. E também isso submerge no eu sou tudo. Então, o tudo se transforma no um. E o um, você próprio, não é separado de mim. Abandone a ideia de ser um eu separado. E a pergunta, experiência de quem? Não surgirá. Você fala da sua própria experiência. Como eu posso torná-la minha? Você fala de minha experiência como se ela fosse diferente da sua experiência. Porque você acredita que somos separados, mas não somos. Num nível mais profundo, a minha experiência é a sua experiência. Mergulhe fundo em si mesmo e você descobrirá isso, fácil e simplesmente. Vá na direção do eu sou. Você alguma vez se sente feliz ou triste? Você faz ideia do que seja alegria ou tristeza? Chame como quiser. Para mim, são apenas estados de mente. E eu não sou a mente. O amor é um estado da mente? Aqui também depende do que você quer dizer com amor. O desejo, sem dúvida, é um estado de mente, mas a percepção da unidade está além da mente. Para mim, nada existe por si só. Tudo é o ser, tudo sou eu. Ver a mim mesmo em todos os outros e a todos os outros em mim, com certeza é amor. Quando eu vejo algo agradável, eu quero. Quem exatamente quer? O ser ou a mente? A pergunta está mal colocada. Não há quem. Há desejo, medo, raiva.
E a mente diz: isto sou eu, isto é meu. Não há essa coisa que possa ser chamada de eu ou meu. O desejo é um estado de mente, percebido e nomeado pela mente. Sem uma mente para perceber e nomear, onde fica o desejo? Mas existiria um perceber sem nomear? Claro, o nomear não pode ir além da mente, ao passo que o perceber é a própria consciência. Quando alguém morre, o que acontece exatamente? Nada acontece, algo se torna nada. Nada era, nada permanece. Mas certamente há uma diferença entre os vivos e os mortos. Você fala dos vivos como estando mortos, e dos mortos como estando vivos. Por que você se preocupa com a morte de um homem e dá tão pouca importância aos milhões que morrem a cada dia? Universos inteiros estão implodindo e explodindo a cada momento. Devo chorar por eles? Uma coisa está muito clara para mim. Tudo que é vivo e se move tem seu ser na consciência. E eu estou nessa consciência e além dela. Estou nela como a testemunha e além dela como ser. Você sem dúvida se importa se um filho seu fica doente, não é? Não fico agitado, apenas faço o que for necessário. Não me preocupo com o futuro. Uma reação correta para cada situação é da minha natureza. Não paro para pensar no que fazer. Eu ajo e vou adiante. Os resultados não me afetam, nem ao menos me importo se eles são bons ou ruins. Eles são o que são, seja lá o que for. Se eles voltarem até mim, eu lidarei com eles novamente. Ou melhor dizendo, acontece de eu lidar com eles novamente. Não há qualquer senso de propósito em nada que eu faça. As coisas acontecem como elas acontecem, não porque eu as faça acontecer, mas é porque eu sou que elas acontecem. Na realidade, nada jamais acontece. Quando a mente está inquieta, ela faz com que Shiva dance como as águas agitadas do lago fazem a lua dançar. Tudo são aparências resultantes de ideias equivocadas. Obviamente você tem consciência de muitas coisas e se comporta de acordo com a natureza delas. Você trata uma criança como criança e um adulto como adulto. Da mesma forma como o gosto do sal está presente no oceano inteiro, e cada gota da água do mar carrega o mesmo sabor, cada experiência me traz o toque da realidade. A realização sempre nova de meu próprio ser. Eu existo no seu mundo como você existe no meu? Claro, você é e eu sou, mas apenas como pontos na consciência. Não somos nada a não ser consciência. Isso tem que ser bem compreendido. O mundo pende no fio da consciência. Sem consciência não há mundo. Há muitos pontos na consciência. Haveria um número igual de mundos? Veja os sonhos, por exemplo. No hospital pode haver muitos pacientes, todos dormindo, todos sonhando. Cada um sonhando o seu sonho pessoal e particular, desvinculados uns dos outros, não afetados uns pelos outros, tendo em comum um único fator, a doença. Da mesma forma, nós, em nossa imaginação, nos divorciamos do mundo real, da experiência comum, e nos fechamos numa nuvem de desejos e medos, imagens e pensamentos, ideias e conceitos pessoais. Isso eu consigo entender. Mas qual seria a causa da tremenda variedade desses mundos pessoais? A variedade não é assim tão grande. Todos os sonhos são superpostos a um mundo comum. Em alguma medida, eles dão forma e influenciam-se uns aos outros.
A unidade básica opera, independentemente de tudo mais. Na raiz de tudo isso está o autoesquecimento, não saber quem sou. Para esquecer, temos que saber. Eu sabia quem eu era antes de esquecer? Claro, o autoesquecimento é inerente ao autoconhecimento. A consciência e a inconsciência são dois aspectos de uma única vida. Elas coexistem. Para conhecer o mundo, você esquece de si mesmo. Para conhecer a si mesmo, você esquece o mundo. O que é o mundo, afinal? Uma coleção de lembranças. Fique com a única coisa que importa. Agarre-se ao eu sou e deixe de lado tudo mais. Isso é sadhana. Na realização, não há nada para ser mantido, nem nada para ser esquecido. Tudo é sabido, nada é lembrado. Qual é a causa do autoesquecimento? Não há causa, porque não há esquecimento. Os estados mentais se sucedem uns aos outros, e cada um apaga o anterior. A autorrecordação é um estado, e o autoesquecimento é outro. Eles se alternam como dia e noite. A realidade está além de ambos. É claro que deve haver uma diferença entre esquecer e não saber. Não saber não precisa de causa. O esquecimento pressupõe conhecimento prévio e também a tendência ou a capacidade de esquecer. Admito que não posso investigar a origem do não saber, mas o esquecimento deve ter alguma base. Não há não saber. Há apenas esquecimento. O que há de errado com esquecer? É tão simples esquecer quanto lembrar. Esquecer de si mesmo não seria uma calamidade? É tão ruim quanto se lembrar de si mesmo continuamente. Há um estado situado entre o esquecimento e o não esquecimento, o estado natural. Lembrar, esquecer, tudo isso são estados da mente, presos aos pensamentos, presos às palavras. Tome, por exemplo, a ideia de nascer. Dizem-me que nasci. Eu não me lembro. Dizem-me que morrerei. Eu não espero. Você me diz que esqueci ou que me falta imaginação, mas não posso lembrar do que nunca aconteceu, nem esperar o que é patentemente impossível. Corpos nascem e corpos morrem. Mas o que eu tenho a ver com isso? Os corpos vêm e vão na consciência. E a própria consciência tem suas raízes em mim. Eu sou a vida, e a mente e o corpo pertencem a mim. Você diz que na raiz do mundo está o autoesquecimento. Para esquecer, eu tenho que lembrar. O que esqueci que tenho que lembrar? Não esqueci que eu sou. Talvez esse eu sou também seja parte da ilusão. Como é possível? Você não pode provar para mim mesmo que eu não seja. Mesmo quando estou convencido de que não sou, eu sou. A realidade não pode ser provada nem negada. Na mente você não consegue. Além da mente, você não precisa. No real, a pergunta, o que é real? Simplesmente não surge. O manifesto e o imanifesto não são diferentes. Nesse caso, tudo é real. Eu sou tudo. Enquanto eu mesmo, tudo é real. Fora de mim, nada é real. Não sinto que o mundo seja resultado de um erro. Você só pode dizer isso depois de uma investigação exaustiva, não antes. É claro que quando você discerne e abre mão de tudo que é irreal, o que permanece é real.
permanece alguma coisa? O real permanece, mas não se deixe enganar por palavras. Desde tempos imemoriais, durante incontáveis nascimentos eu construo, aperfeiçoo e embelezo meu mundo. Ele não é perfeito nem irreal. Ele é um processo. Você está enganado. O mundo não tem existência separada de você. A cada momento, ele nada mais é que um reflexo de você mesmo. Você o cria, você o destrói. E o reconstruo, aperfeiçoado. Para aperfeiçoá-lo, você tem que destruí-lo. É preciso morrer para viver. Não há renascimento, a não ser através da morte. Seu universo pessoal talvez seja perfeito. O meu universo pessoal está melhorando. Seu universo pessoal não existe por si só. Ele é apenas uma visão limitada e distorcida do real. Não é o universo que necessita ser melhorado, mas sua maneira de olhar. Como você o vê? Como um palco, no qual a peça do mundo está sendo encenada. A qualidade da encenação é o que importa. Não o que os atores dizem e fazem, mas como eles o dizem e fazem. Não gosto dessa ideia de peça teatral. Prefiro comparar o mundo a um canteiro de obras, no qual somos os construtores. Você o leva a sério demais. O que há de errado com uma peça? Você só terá um propósito enquanto você não for completo. Até lá, a plenitude e a perfeição são o propósito. Mas quando você é completo em si mesmo, totalmente integrado por dentro e por fora, você então desfruta do universo e não trabalha nele. Aos desintegrados, pode até parecer que você esteja trabalhando duro, mas essa é a ilusão deles. Os esportistas parecem fazer esforços tremendos, mas sua única motivação é o jogo e o espetáculo. Você quer dizer que Deus está apenas se divertindo? Que ele se ocupa com uma ação sem propósito? Deus não é apenas verdadeiro e bom, ele também é belo. Ele cria beleza por prazer. Bem, então a beleza é seu propósito. Para que introduzir um propósito? Propósito implica movimento, mudança, senso de imperfeição. Deus não visa a beleza. Tudo o que ele faz é belo. Você diria que uma flor está tentando ser bela? Ela é bela por sua própria natureza. Da mesma forma, Deus é a própria perfeição, não um esforço para atingi-la. O propósito se realiza na beleza. O que é belo? Qualquer coisa que seja percebida em bem-aventurança é bela. A bem-aventurança é a essência da beleza. Você fala de Sat, Chit, Ananda. O eu sou é óbvio. O eu sei é óbvio. Que eu seja feliz não é óbvio, absolutamente. Onde foi parar minha felicidade? Esteja plenamente cônscio de seu ser e você estará em bem-aventurança consciente. É porque você retira sua mente de si próprio e faz com que ela se fixe no que você não é, que você perde seu senso de bem-estar, de estar bem. Você começou uma vida de crueldade, dando à sua mãe problemas sem fim. Até o último dia de sua vida, você irá competir por comida, por roupa, por moradia, agarrando-se a seu corpo, lutando por suas necessidades, querendo segurança para ele,